Vamos lá. Então, esse é o nosso quinto encontro do DICOM, né, do Estudos de Direito Contemporâneo. No nosso encontro passado, a gente começou a ver a questão das versões aristotélicas, né, da ética, né? A gente viu que existem várias versões aí. O Abba identifica pelo menos 4, 5 versões, né? E aí no nosso encontro passado a gente já iniciou, a gente começou a ver a versão tomista, né, de Tomás Aquino. Falamos alguma coisa de Tomás Aquino, vimos algumas inovações que Tomás Aquino faz em relação a Aristóteles. Ele dá um passo além, né, de Aristóteles e faz algumas distinções. A principal delas talvez seja a introdução da ideia de hábito virtuoso, né, e de que a virtude enquanto excelência dos atos humanos. Então é uma nota bem tomista, né, que vai descolar, vamos dizer assim, não descolar porque dá a impressão que está indo contra, né, mas na verdade ele vai além, né? E a ideia de falibilidade humana também, que é uma segunda característica que Tomás Aquino vai, digamos assim, além do pensamento aristotélico. E o que a gente poderia destacar no nosso encontro de hoje é o seguinte, que me parece bastante importante. Tomás Aquino, nessa inovação, nessa originalidade em relação a Aristóteles, dos hábitos virtuosos, ele vai trazer a ideia, que está aqui no livro do Abba, de regulação, né, de uma regulação específica, que a gente pode associar no mundo do direito, pode trazer isso para o mundo do direito com a ideia de autorregulação. Porque no nosso pensamento tradicional do direito, que é um pensamento normativista, da moral da lei, a gente não consegue enxergar a autorregulação, a gente só enxerga a regulação estatal, né? A regulação que vem da norma jurídica, aquela regulação externa, que é imposta de fora para dentro, que vem do quê? Que vem do monismo jurídico, né? Então aqui a gente já percebe uma coisa interessante, fazendo a conexão da filosofia com o direito, que é o quê? Que é uma espécie de fundamento para a autorregulação, e a gente poderia dizer assim, autorregulação não estatal, né? Porque o monismo jurídico, o normativismo kelseniano, ele só vai enxergar o quê? Ele só vai enxergar a norma jurídica, ele vai entender que o direito é o quê? A norma jurídica. E aqui a gente já encontra uma pista, um primeiro fundamento filosófico em Tomás Aquino para dizer o seguinte: olha, não é só a norma estatal, não é só a norma jurídica, não é só a regulação do Estado. O Estado regula e o indivíduo obedece. E a gente vai encontrar isso muito no direito da tecnologia, nas inovações tecnológicas, né, Xeriga? Então, esse é um ponto até de medir o quanto essa autorregulação ela é boa ou é ruim quando nós estamos falando de tecnologia hoje, no seguinte sentido. Hoje, as plataformas, quem estuda plataformização sabe dessa questão de autorregulação. Então, por exemplo, você pega um Mercado Livre. O Mercado Livre, ele é todo feito em cima de autorregulação. Existem regras internas, então o pagamento é feito na hora, só que a plataforma ela só paga aquele que vendeu o produto a partir do momento que a pessoa ela confirma que recebeu. Então, poxa, numa situação corriqueira, numa situação comum, no ato da compra você faria o pagamento e o vendedor receberia no ato da compra. Isso é autorregulação. Quais são os pontos negativos, por exemplo? Aquilo que nós visualizamos hoje, por exemplo, no Instagram. As pessoas, primeiro elas entram no termo que nós falamos de shadow ban, que é um banimento escuro, que ninguém sabe mais ou menos, mas todo mundo sabe que está com alguma coisa errada. Porque a pessoa ela está com um certo nível de crescimento,
a pessoa estava com um certo número de visualizações ali no seu perfil diariamente, aí chega num determinado dia, a pessoa não recebeu nenhum aviso, a pessoa não recebeu nada e despenca completamente. Ou entra num platô, que o pessoal fala assim, poxa, nem sobe muitos inscritos, nem desce muitos inscritos, mas está ali. É uma autorregulação que não é nem humana nesse caso, é uma autorregulação do próprio algoritmo. É lógico que tem um homem que constrói o algoritmo. Só que esse algoritmo ele faz o papel dele e assim, muitas vezes as pessoas não sabem que chegou naquele ponto e nem mesmo os programadores eles falam assim, poxa, eu vou retirar o seu perfil, ele vai entrar em Shadowban. Não tem essa interação humana, é a própria máquina regulando. Então, provavelmente nós vamos ver a parte positiva dessa autorregulação, essa não dependência do Estado para muitas coisas, que é bom. Sim. Só que temos que tomar esse cuidado no extrapolamento, no extrapolar ali, no verificar, para assim, gente, tá, esse ponto aqui passou dos limites e precisa de uma intervenção estatal nesse sentido. Então, nós vamos ver, acho que os dois pontos ali, dando continuidade. E aí você tocou num ponto que o próprio livro traz, né? Que ele fala assim, que existe um problema, né? Existe um problema nessa autorregulação, que o Tomás Aquino, no caso aqui representado pelo Abba, o Abba vai destacar e vai dizer assim, que o ser humano é despreparado, né? Quer dizer, o ser humano ontologicamente ele é limitado, ele faz o mal, ele pratica o mal, que é esse outro lado que você está falando do aspecto negativo, né? E aí o Abba diz assim, como resolver isso? Como resolver isso, né? É claro que essa questão da tecnologia, ela é muito mais, vamos dizer assim, complexa, né? Porque envolve toda essa questão aí de aprendizado de máquina, etc e tal. Mas trazendo para o mundo, vamos dizer assim, para a nossa discussão filosófica, e até que ponto isso se aplica ao direito, ele vai sugerir uma solução aqui, que é o quê? Que é a solução do segundo significado de virtude que vai distinguir a Tomás Aquino de Aristóteles, porque Aristóteles vai dar um primeiro significado, Tomás Aquino vai trazer um segundo significado, que é o significado de hábito operativo, que nesse texto que a gente leu aqui, ele vai dizer assim, hábito operativo que aperfeiçoa as potências humanas, né? Quer dizer, não estamos falando de robô, as potências humanas a emitir atos excelentes requeridos pela vida beata, né? Pela vida que busca a excelência, vamos dizer assim. Então aqui, a solução para esse problema da limitação humana, no caso de autorregulação, porque a gente está falando de autorregulação no campo da tecnologia, mas não é só no campo da tecnologia, a gente tem autorregulação em todos os lugares o tempo todo, a gente tem autorregulação com a gente mesmo, a gente faz um plano de vida, a gente organiza a nossa agenda semanal, né? A gente tem uma autorregulação na família, nós combinamos com a esposa, com os filhos como é que as coisas vão funcionar, nós temos uma autorregulação no trabalho, tem o horário de começar o trabalho, o horário de terminar o trabalho. Então, tudo isso é autorregulação também, né? Então, trazendo para esse aspecto, é isso que vai, digamos assim, que Tomás Aquino vai trazer de diferente em relação a Aristóteles, porque ele vai tirar o foco da moral da lei, né, daquele comando, daquela regulação externa, que a gente está falando aqui de Estado, mas pode ser um outro tipo de regulação também, né? E a sociedade tem vários tipos de regulação, tem a regulação do clube, tem a regulação da empresa onde a gente trabalha, tem a regulação da universidade, são vários tipos de regulação, né? E aí o que o Tomás de Aquino vai fazer é, digamos assim, virar essa chave de você observar essas normas, essas regras, que vem, vamos dizer assim, que vem que vem externas a gente, e aí a gente é o mero cumpridor de leis, o homem é prático, ou a gente vai, digamos assim, incorporar e entender essas regras para emitir escolhas boas, né? Para fazer escolhas boas. Então a gente vai, e aí é o inverso, né? Quer dizer, em vez
de regras externas são regras internas. Elas vão partir da gente. Por isso que o hábito virtuoso ou a virtude passa a ser importante. Porque simplesmente cumprir uma regra, a virtude não tem importância para isso, né? Para que eu preciso, para que serve a virtude? A virtude serve exatamente para quê? Para a gente entender o porquê, os motivos, a finalidade, a bondade daquela ação, incorporar isso, tomar como sendo da gente e passar a praticar aquela ação, né? E na ética ou na moral da lei, não existiria isso, né? Então, essa virada de chave que é importante. E aí, o Abba vai destacar o seguinte, uma outra inovação tomista. Você queria falar mais uma coisa a respeito disso? Não. Tranquilo? E aí, uma segunda inovação que o Abba vai dizer que existe do Tomás Aquino em relação a Aristóteles é essa relação entre a virtude e a razão, né? Para dizer o seguinte, que o Tomás Aquino, segundo o Abba, Tomás Aquino vai além de Aristóteles para conceber uma razão natural enquanto participação na lei divina, né? Aquela ideia de participação que a gente já conversou no encontro passado, no sentido de que as ações humanas são praticadas em, vamos dizer assim, em complemento ou como uma forma de participar daquela razão de Deus, na razão divina, na razão da lei eterna. Então, todas as regras e a autorregulação entra nisso, né? Essa autorregulação nossa, dos indivíduos, da sociedade, portanto que não é estatal, ela é concebida, segundo essa concepção tomista, como uma participação na lei eterna. Por isso que a gente, vamos dizer assim, psicologicamente falando, antropologicamente falando, existe essa virada de chave. Porque a concepção que a gente está acostumado no direito, que é aquela concepção da ética da terceira pessoa ou da moral da lei, que é uma, vamos dizer assim, que é uma ética da obrigação, de uma obrigação que vem de fora e a gente cumpre essa obrigação. Quando a gente pensa em termos de participação, o jogo muda, né? Então, deixa de existir, o pressuposto deixa de ser aquele homem mau, né? O homem que está ali decaído e que só vai cumprir a lei, só vai cumprir um mandamento porque senão ele vai sofrer uma sanção, né? Então, essa é a concepção básica, por exemplo, kelseniana, né? Você tem a norma primária, a norma secundária, você tem o mandamento, se você não cumpre, você sofre a sanção. Eu só cumpro para não sofrer a sanção. É isso que a gente está acostumado no direito. E a gente acha que o direito é só isso. Então, quando a gente lê Tomás Aquino, essa concepção, entende essa concepção tomista, a gente começa a refletir e começa a entender que o direito não é só essa ideia de um comando externo que é imposto de fora para dentro e que eu só vou cumprir por quê? Para não sofrer a sanção, que é o preceito secundário lá da ideia de norma jurídica kelseniana. A gente começa a entender que o direito é muito mais do que isso. A gente começa a entender que o direito nessa concepção tomista, ou a justiça, né? Vamos atrelar direito e justiça, é uma forma que a gente tem de participar de uma razão natural, de um direito natural, de uma, digamos assim, de uma racionalidade que não é algo simplesmente imposto de fora para dentro, mas que é algo bom e que, entendendo isso, nós podemos completar, participar dessa racionalidade e, obviamente, cumprindo essa norma ou essas regras. Então, eu cumpro de forma espontânea e não mais para não sofrer a sanção. Eu cumpro porque eu vejo que é bom e não mais porque eu tenho medo de ser sancionado, né? Então, a concepção começa a mudar nessa ideia de participação. Desculpa,
Essa base filosófica para a participação, uma base já platônica até, nem aristotélica? Platônica, acho que é mais, eu acho que não é nem platônica e nem aristotélica, eu acho que é bem tomista mesmo essa ideia de Então participação. existia no Platão não falava da participação no ser, né? Não foi isso que ele, uma das teses platônicas. Essa ideia de participação não saberia dizer, Lucas. Porque eu queria saber a base filosófica do Tomás, se é algo original dele ou se tirou dos... Eu ousaria dizer que é algo original dele, essa ideia de participação, porque o Platão parece que ele já, nessa concepção do mundo das ideias, ele não vai, vamos dizer assim, para Platão o governo é o governo dos filósofos. Então o homem, o homem comum, ele não teria nem condições de enxergar o que é bom, o que é bem, né? Ele não teria, só realmente o sábio. Então talvez o sábio, nessa concepção platônica, pudesse enxergar o que é o bom, o que é essa verdade ou essa razão natural. Mas o homem comum não. O homem comum enxergar isso parece que é bem tomista, né? Enfim, não sei se é mais ou menos isso que você estava pensando. Eu queria entender se de fato ele se é original, se baseou em algum dos gregos, porque me parece que não é aristotélico. Então eu queria, talvez... Platônico, né? Não sei. O que eu consigo enxergar, até pela base cristã que Santo Tomás ele tem, o que eu consigo enxergar é uma relação muito profunda com os 2 primeiros capítulos de Gênesis, com a questão de Deus criar o mundo, mas em determinado momento há uma participação, é quase uma cocriação. Fala assim, olha, eu criei vocês, e até estava relendo, que estava até puxando Gênesis 1 e 2 aqui, no Gênesis 1, o próprio Deus mandando o homem submeter o mundo a ele. No capítulo 2, naquela outra narração da criação do mundo e do homem, Deus trazendo o homem junto com ele para fazer o homem nomear as coisas. Não é Deus que nomeia, mas é Deus que ordena o homem a nomear. Então, quando vem essa questão de participação, eu não consegui ligar aos grandes filósofos gregos, porque talvez na cultura grega, eu pelo menos eu não ouvi até agora, eu não sei como que é o mito da criação dentro da filosofia grega, ali dentro da religião grega. Mas quando eu ouvi esse ponto, eu falei assim, poxa, isso daqui é muito carregado de Gênesis 1 e 2, a questão da criação divina, do fiat, do faça-se a luz, mas ao mesmo tempo que Deus chega assim, homem, vamos aqui, ó, submete a terra, os animais, as plantas, faça as coisas, vem aqui junto comigo, nomeie as coisas. Então, essa base cristã que está ali, judaico-cristã, que está ali no Gênesis, nos primeiros 2 capítulos, me parece muito mais um norteador que aí e daria uma base filosófica muito maior ali, que justamente aparece em Santo Tomás. Então, o que eu consigo enxergar é isso, e por isso que não apareceu nos gregos esse ponto. Eu acho que você tem razão. Por isso que a gente talvez não encontra isso em Platão, por exemplo, né? Me parece que não tem essa base platônica, parece que é uma base bem do cristianismo mesmo, que Tomás Aquino, enquanto filósofo, foi talvez o primeiro a trazer isso, e isso que é bacana, porque ele incorporou isso em Aristóteles, porque Aristóteles, mais do que Platão, ele tinha essa noção do homem comum, da racionalidade do homem comum, né? Diferentemente de Platão. Platão, não, já é só os filósofos, já era mais exclusivista, e Aristóteles é mais inclusivo, né? Hoje, a gente, em termos modernos, a gente poderia dizer assim, Aristóteles é mais democrático, né? Platão já era mais autocrático, vamos dizer assim, né? Em termos modernos, vamos dizer. Então, essa ideia de participação é uma ideia
tomista, bem tomista, né? Que é importante para o direito, muito importante para o direito, porque a gente passa a enxergar o direito com esse outro olhar, que não é um simples olhar de algo que vem de cima para baixo, de fora para dentro, imposto, e que eu só cumpro porque eu tenho medo da sanção, né? Essa ideia de participação muda tudo. E a gente pode chamar de antropologia ou de psicologia tomista. Isso, trazendo para o direito, abre uma perspectiva de raciocínio jurídico muitíssimo interessante. Porque a gente passa a raciocinar e enxergar o direito não mais daquela forma kelseniana da moral da lei, ou da norma imposta, ou da obrigação, ou do cumpridor de leis, do mero cumpridor de leis. A gente passa a enxergar o direito como algo aberto à possibilidade da gente participar desse direito. A gente já falou nos encontros passados desse, digamos assim, desse cumprimento espontâneo das regras. A gente viu, se não me engano, foi no encontro passado, daquela normativa de uma recomendação do município, recomendação para o uso de máscaras, né? A gente até discutiu, poxa, mas é norma jurídica isso? Algumas pessoas estranham, mas como assim uma recomendação? Ou você obriga e coloca sanção, e então você tem uma norma jurídica, ou isso não é norma jurídica e não é direito. Então, a gente começa a perceber o fundamento filosófico para a gente mudar essa perspectiva no direito. E aí, Vinícius, quando a gente fala em autorregulação, isso se torna muito importante. Porque esse fundamento da participação, quando eu vou fazer o regramento, quando eu digo eu estou dizendo qualquer pessoa que não o Estado, qualquer coisa que não a norma jurídica estatal, quando esse direito, ou microdireito, vamos chamar, ou vamos chamar isso de direito corporativo, ou direito institucional, são vários nomes para mais ou menos a mesma coisa. Quando a gente vai produzir isso, a gente pode produzir isso de uma forma boa, mas para isso a gente precisa do quê? Da virtude. Então, quando a gente pensa em produção de norma jurídica, ou de autorregulação, essa questão da virtude passa a ser importante. Só acrescentando uma coisa muito importante, nós temos um cenário hoje que boa parte das nações elas escolheram a democracia como o método ali para as escolhas, para o avançar inclusive da norma jurídica e tudo mais. E contando com essa participação, um dos pontos que talvez nós precisamos ter um maior cuidado há uma abertura do mundo das entidades civis dentro da escolha dessas normas. E qual que é o grande ponto? As pessoas comuns, elas agora estão tendo acesso do muito que aconteceu e do muito que foi surrupiado por instituições que se passaram ali falando assim, nós somos o povo, nós somos aqueles que foram indicados, que nós somos a democracia, e foram passando-se normas que batiam de frente justamente com essas virtudes, com aquilo que nós estávamos ali tentando, aquilo que internamente muitas vezes nós vemos, poxa, daqui é errado, e eu acho que ele teve essa conversa na segunda, na terceira encontro, ele falou assim, gente, eu sei que isso aqui está errado, mas eu não tenho ideia por que está errado. Tem alguma coisa estranha aqui. Aí, voltando para essa questão de participação, nós temos esse fenômeno hoje. Com a democracia, nós temos, além das pessoas que elas foram empossadas, instituídas ali, deputados, senadores e outros que legislam, nós temos as famosas entidades civis, que, por aberturas de audiências públicas e outros pontos, elas adentram e fazem também esse papel de participação. Qual que é o grande problema? É necessário também, para ter um equilíbrio, outras instituições com outras visões também participarem
desses momentos para não haver um desequilíbrio da norma lá no final. E principalmente um olhar negativo, e passe-se leis e coisas que atentem às virtudes. Então nós vemos hoje todo um cenário voltado a isso. Hoje nós temos algumas melhores defesas quanto a isso, mas ao mesmo tempo que essa participação ela é positiva, muitas vezes nós temos que tomar cuidado porque nós primeiro precisamos ter um primeiro olhar em relação às regras do jogo. Às vezes nós temos esse olhar em relação às virtudes, é importante, importantíssimo, só que nós precisamos entender quais são as regras do jogo para que essas virtudes elas não decaiam de uma maneira muito negativa e essa participação popular fique a 4, 5 instituições, 4, 5 ONGs que pode usurpar ali, surrupiar ali toda essa questão. Então é um fenômeno que nós estamos vendo hoje e estão aparecendo as primeiras defesas. É que aí, Chiliga, nós estamos falando talvez, o nome é o mesmo, participação. Mas essa participação aqui que a gente está falando, Tomás Aquino, me parece, a gente não está se referindo a essa participação popular, que é um mecanismo, digamos assim, que a sociedade civil tem de fazer parte ou de influir nos poderes constituídos, tá? Essa participação popular que você está falando. Essa participação aqui, que Tomás Aquino está dizendo, é no sentido de, mesmo porque essa participação popular, que está na Constituição, que tem diversas leis, ela não muda a perspectiva que a gente está falando aqui, porque ela continua enxergando o direito, só o direito estatal, só a norma jurídica. É, na verdade, assim, uma pequena abertura que eu dou, uma migalha que eu dou para dizer assim, ó, você quer dar um palpite na norma jurídica? Vem aqui e dá um palpite, mas a norma jurídica é minha. Entende? Sim. Essa participação popular que existe na Constituição e na legislação é desse tipo. Ela ainda está viciada por essa perspectiva normativista. Tá? Então é uma migalha. Essa participação tomista não tem nada a ver com isso, me parece. Essa participação tomista, ela quebra com essa perspectiva. Ela não é uma migalha. Muito pelo contrário, ela empodera verdadeiramente a sociedade civil. Não é uma migalha. Ela está dizendo assim, o Estado, você tem a sua norma jurídica? Ok, beleza, eu vou obedecê-la, não porque eu sou encrático, mas porque eu tenho conhecimento, eu sei distinguir o que é bom e o que é ruim, eu vou cumprir, tá? Mas eu sei fazer a norma, eu sei fazer as regras, eu estou apto, o que você falou de Gênesis, eu recebi do poder divino a capacidade, é uma capacidade humana, é óbvio, não é uma capacidade divina, não é aquela outra concepção religiosa que vai dizer assim, eu sou representante, e essa distinção a gente tem que fazer também, eu sou representante de Deus na terra e falo em nome de Deus, que a gente sabe que tem essa concepção também, né? Não é essa concepção tomista. Essa concepção tomista, ela vai dizer, eu tenho condições, eu recebi essa capacidade, é uma capacidade humana, de realizar, de completar, de fazer as coisas. E, note, Tomás Aquino, ou melhor, o Abba vai falando de Tomás Aquino, ele vai dizer assim, e uma segunda coisa que vai distinguir Tomás Aquino de Aristóteles é exatamente o quê? A falibilidade humana. Então, eu participo da razão divina, né? Eu tenho condições de fazer as regras de convivência aqui, vamos chamar isso de direito corporativo, direito institucional, regras do jogo, não importa. Eu tenho capacidade de fazer isso, não é só o Estado que faz norma jurídica ou regras, eu também faço regras, regra do clube, da família, dos vizinhos, do bairro, nossa aqui do grupo, etc, etc. Eu faço, mas olha, eu não faço em nome de Deus, eu faço em meu próprio nome, de forma humana, é uma ação humana, e ela é falível.
e ele é falível. Por isso que a gente tem que tomar cuidado com o pensamento, naquela classificação, novamente, McIntyre, com o pensamento enciclopedista, porque o pensamento enciclopedista, que é um pouco platônico, ele vai dizer assim, olha, eu capturei do mundo das ideias o que é o certo, e olha, e a regra é essa, e ela é perfeita, acabada e imutável, e vocês têm que obedecer, porque eu encontrei a verdade. Tomás Aquino não vai ter isso. Ele vai dizer, olha, eu fiz a regra, ela me parece que é a verdade, me parece que ela se aproxima muito da verdade, mas eu sou falível. E aí por isso que vão entrar outros mecanismos que a gente vai ver depois, também em de dialética, né? Quer dizer, de você tentar discutir, raciocinar para encontrar essa verdade, né? Porque essa dialética é bem aristotélica, essa ideia de dialética, né? Não essa dialética que a gente, da participação, que não é dialética. Na verdade é uma migalhazinha que eu jogo ali e aí vira o quê? Um jogo de poder, um jogo de influência. Olha, quem vai fazer lobby? Quem pode mais? Quem tem o lobby maior? É a associação XYZ? Se a associação XYZ tem um lobby forte no Congresso Nacional, essa migalha se transforma num pedação maior de pão, apto a influenciar as regras que o Estado vai fazer, que o Congresso Nacional vai fazer, né? Então, perceba, não tem nada a ver com essa participação tomista aqui. Essa parte do tomista é uma participação ontológica. Ontológica. Eu tenho 2 comentários, finalmente. Vamos lá. Mas essa parte da migalha, você falou exatamente do jeito que o McIntyre fala, para variar, que no Animais Racionais Dependentes, né? Não sei se você leu esse livro. Ele fala do poder de barganha, né? Que as instituições têm, vamos dizer, a voz que você tem, que as instituições têm, que as entidades civis, né, têm vamos dizer assim, no fórum, vamos dizer assim, né? Para tomar as decisões, né? Qual que é a pauta que vai ser debatida, né? Só um exemplo um pouco controverso, mas, por exemplo, agora que lá nos Estados Unidos foi revogada vamos dizer, essa diretriz do aborto, né, que valia para todo mundo, agora vai ser decidido, né, localmente, as grandes empresas estão financiando, né, que pagando, né, para as mulheres, para as empregadas deles, né, que queiram fazer o aborto, né? Mas tem um movimento econômico nisso também, né, porque é muito mais fácil você ter empregadas que não estão grávidas do que você pagar, né, para elas o auxílio lá por 9 meses, você não vai ter essa empregada disponível também, né? Então o poder econômico também conta. E o segundo que você falou da perspectiva aristotélica da participação mesmo, lembrei do Finis, eu estava tentando achar, mas ele fala não sei se você já leu o Natural Law and Natural Rights, ou Lei Natural e Direito Natural e Leis Naturais, não sei como é que ele traduz, mas ele dá o exemplo da porta, né? Que o arquiteto, qual que é a função da porta? Fazer com que as pessoas passem através dela, né? Mas agora, se vai ser uma porta de uma grande mansão, né, um pórtico assim, de um templo, ou se vai ser uma portinha desse ou daquele jeito, tem uma liberdade de atuação, né? Eu acho que o legislador, o exemplo que o Finis dá, ele tem também essa capacidade, né? Se vai ser uma portona, vai ser uma portinha, vai ser de madeira, vai ser de... O legislador também tem esse espaço que eu acho que entra dentro do Aristóteles, né? Que não é uma coisa, sei lá, que veio de cima para baixo, mas você vai adequando conforme o caso. Eu acho que é uma analogia boa também, para o que a gente está tentando dizer aqui. Sim, interessante mesmo. Então, e aí, olha que bacana, porque assim, outra coisa que Tomás Aquino vai trazer, que o Abad destaca, é a ideia de, eu vou até antecipar, ela está mais aqui na frente, mas eu vou antecipar porque está bem conectado com o que a gente está conversando aqui, que é a ideia de graça, né? Que Aristóteles não conheceu essa ideia, né? Que é a origem exatamente cristã, então não é platônica, Lucas. Acho que agora parece que ficou claro. Sim, esse tudo bem. Né? Participação, eu vou estudar melhor aí. Joia.
Então, essa é a ideia de graça, porque hoje a gente tem medo de discutir religião no direito. A gente fala, não, o direito não pode misturar direito com religião. Assim como pode misturar direito com moral, como se fosse possível isso, né? Mas eu estava pensando, se você parar para pensar, existe inclusive um livro um dos maiores processualistas brasileiros, né? Brasileiro é o Marinoni, né? Luiz Guilherme Marinoni. Ele tem um livro que fala A Ética dos Precedentes. Se vocês tiverem curiosidade, deem uma olhada depois. No começo do livro ele vai falar assim, olha, eu vou falar um pouco de religião e vou conectar direito e religião. Então, assim, me parece que é puro preconceito você falar que você não pode discutir religião e direito. Eu acho que pode, não tem problema nenhum. Marinoni faz isso, né? A questão é assim, que quando ele vai falar de religião, ele digamos assim, resume a religião à concepção calvinista, né, ao cristianismo calvinista. E aí ele vai falar das origens da ética calvinista. Para explicar o quê? Para explicar o protestantismo americano, para explicar Max Weber, para explicar a teoria da prosperidade, para explicar a necessidade que todas essas concepções têm de garantir uma segurança jurídica, porque a segurança jurídica é necessária aos negócios, ao comércio, e logo o direito tem que servir aos negócios, ao comércio. Então, é uma concepção que ele chama de religiosa, mas é uma concepção meramente calvinista, né? Então, assim, por que eu tô destacando isso? Porque existe esse preconceito de não vamos discutir moral, não vamos discutir religião. Por que não? E aí quando você fala Tomás Aquino, né, quem que é Tomás Aquino? Tomás Aquino é um dos grandes, se não o maior doutor da igreja, né? Então, fala, poxa, mas não podemos estudar, misturar as coisas, Tomás Aquino com... Não só podemos, como devemos, e como, olha quanta coisa bacana nós podemos retirar de Tomás Aquino. Olha as concepções que a gente está discutindo aqui hoje. Olha essa antropologia tomista de participação, né? Olha essa antropologia tomista, ou essa ideia tomista de falibilidade humana. Eu não preciso fazer uma regra para durar eternamente. Eu posso fazer uma regra porque ela é boa aqui e agora, nas nossas circunstâncias. Se ela não funcionar, vamos mudar, né? Eu tenho que obedecer a regra, ou eu tenho que ter o direito em conta, porque isso é bom, não porque há uma sanção, há uma coerção. Então, por que não tomar Tomás Aquino? Parece que é um puro... E, aliás, mesmo as outras concepções, por incrível que pareça, que por exemplo, a filosofia, o pragmatismo, vamos pegar o pragmatismo, né? Essas filosofias de origem nietzschiana, que fala que, não, esquece filosofia, esquece religião, esquece moral, esquece tudo, chuta o pau da barraca, que é o que Nietzsche faz, né? Tem muitas filosofias contemporâneas que se baseiam em Nietzsche e que, no fundo do fundo, adotam, sem saber, filosofia. Adotam, que é a Nietzsche, adotam sem saber religião. Mas qual religião? Adotam, por exemplo, a concepção ou a teologia luterana, uma concepção de homem mau, mas estão adotando concepções religiosas também. Então, por mais que neguem, é como se o peixe lá dentro do mar tivesse se recusando terminantemente a dizer que não existe água, que ele é capaz de viver fora da água. Então, essas concepções, essas correntes filosóficas, inclusive no direito, estou citando o exemplo do pragmatismo. O que é o pragmatismo? É essa concepção calvinista também de que o que importa é o critério do que funciona, do que é eficiente, o critério do sucesso. Até estava lendo essa semana
teve essa operação americana lá no Afeganistão que matou o atual número 1, né, o sucessor do Bin Laden. E aí a notícia dos jornais foi assim, Joe Biden diz que a operação foi um sucesso. Né? E aí você vai para o pragmatismo americano, né, ou a democracia pragmática. Eu fico pensando assim, qual que é o raciocínio que os americanos fizeram para dizer que, em relação a isso, que isso foi um sucesso, que isso é eficaz? Quer dizer, não tem uma outro tipo de reflexão para fazer? Foi eficaz, foi um sucesso. Né? E aí eu fico pensando assim, se você é presidente dos Estados Unidos, chega lá aquele grupo de pessoas lá, deve ser o exército, enfim, não sei como é que funciona isso lá, e fala assim, olha, senhor presidente, já temos ali o histórico, estamos prontos para atacar e matar o fulano. É só o senhor autorizar. Eu fico pensando assim, ele tem alguma outra opção? Ele tem a opção de não autorizar? Ele faz alguma reflexão em nível filosófico, em nível mesmo de direito, de justiça, o que é justo? Não, pode matar. Né? Enfim, não estou entrando no mérito se é justo ou não matar, se o cara é um terrorista ou não é um terrorista. O que eu estou tentando dizer é assim, quais são os critérios que a gente usa para tomar decisões? Né? São critérios de justiça? São critérios de... Que tipo de critério? De conveniência? É um critério de eficiência? Poxa, ninguém debateu nada mais ali, se teve devido processo legal, se aquilo ali é justo, se aquilo ali é bom. Não, olha, foi eficaz, a operação foi um sucesso. Me parece que é bem pobre esse tipo de... Né? E aí vão falar, não, a maior democracia do mundo, os Estados Unidos são a maior democracia do mundo. E aí chegam li num outro artigo nessa semana, um conceito novo para mim, democracia pragmática. O que é democracia pragmática? Né? E aí a gente, quer dizer, democracia, mas quem que está decidindo o que é bom? O que é bom não está sendo nem analisado. Né? Então, quer dizer, enfim, só fechando parênteses aí dessa conversa nossa aqui, para dizer que do privilégio que nós temos de estudar uma concepção dessa, tomista, que permite a gente refletir, que permite a gente enxergar, ver, poxa, isso está certo, isso não está certo, que caminho que isso está tomando, né? Enfim. E aí, caminhando aqui, voltando para o nosso texto, ele vai dizer o seguinte, o Abba vai dizer que a concepção tomista de lei, a gente só conhece a concepção normativista, ou kelseniana de lei, né? Norma primária, norma secundária. Na faculdade a gente só conhece esse tipo de concepção. Qual que é a concepção tomista de lei? E aí o Abba vai dizer assim, olha, o Tomás Aquino ele altera tanto a concepção aristotélica como a concepção agostiniana, de Santo Agostinho. E vai dizer assim, por exemplo, ele recebe a filosofia prática de Aristóteles e combina essa filosofia prática com a lei política aristotélica. E acrescenta um telos, porque em Aristóteles tem o telos, tem a finalidade, que é o telos da lei eterna, que não tem em Aristóteles. A lei eterna é bem cristã, é bem tomista, não tem em Aristóteles isso. E vai dizer assim, e modifica também a concepção teológica de lei da tradição agostiniana. Mais uma vez, ele altera a ideia ou a teologia de Santo Agostinho para dizer o seguinte, para focar na função da formação das virtudes. Porque em Santo Agostinho, a teologia agostiniana, ela é uma teologia da moral da lei, em que as virtudes, elas têm pouca importância. Basta você... É uma questão que ele vai dizer aqui de conformidade. O cidadão, o indivíduo, o homem, ele simplesmente se conforma àquela prescrição, se conforma à lei divina. É o homem prático, no fundo. Ele não questiona.
E o que a concepção tomista de lei vai fazer é exatamente o quê? Dar essa ênfase à questão das virtudes. Por quê? Porque as virtudes, elas vão servir para essa formação, para essa educação do caráter, para essa educação do ser humano para o cumprimento dessas leis. Então, a virtude, ela não é simplesmente um acessório em Tomás Aquino. Ela não é simplesmente um enfeite que facilita o cumprimento da lei, o cumpridor de leis. Eu não me torno mais cumpridor ou melhor cumpridor de leis. A virtude não serve para isso. Em Tomás Aquino existe essa mudança radical, essa inovação. A virtude, ela me ajuda a entender as leis. E entendendo as leis, entendendo o que é o bom, o justo, o verdadeiro, eu cumpro as leis. E muitas vezes eu vou além, porque uma questão que o Abba vai discutir aqui, vai trazer, é bem interessante. Ele vai dizer assim, ó, que a lei da cidade, as nossas leis civis, elas prescrevem atos de modo universal, de modo abstrato, de modo genérico, mas não de modo particular. E ele vai dizer assim, essas leis, elas servem de premissa para a nossa prudência, para a frônesis, para prudência, por quê? Porque nós vamos fazer as escolhas nos casos particulares. Então, olha a importância do conhecimento da filosofia do direito de novo. Nós temos os universais, nós temos os particulares. O que ele está dizendo? Que as leis da cidade, é impossível você prever todas as situações do dia a dia, das situações concretas da vida cotidiana. Então, a lei, ela só traz o quê? Vamos dizer assim, uma concepção universal, né? Um direcionamento, uma escolha universal. Mas a aplicação, as escolhas, no caso concreto, no cotidiano, nas situações específicas, é a prudência. É a prudência que vai dizer. Mais uma vez, o exemplo da pandemia, né, da recomendação, usar ou não usar máscaras. Você tem uma lei, vamos pegar um exemplo, você tem uma lei que obriga a utilização de máscaras, mas ela é uma lei universal, ela é uma lei genérica, ela vai servir de pressuposto, nessa concepção tomista, ela vai servir de pressuposto para que na racionalidade humana eu identifique no caso concreto a necessidade e a importância de observar aquela lei. Então, por exemplo, se eu estou num ambiente fechado, naquela situação concreta, parece que faz muito sentido, né? Por mais que haja quem discorde disso, não estou entrando nesse mérito, mas me parece que faz muito sentido você observar a lei. Agora, se você está, vamos dizer assim, andando de bicicleta num lugar ermo, num parque, num lugar aberto, poxa, a lei manda eu usar máscara, mas qual que é o sentido de, nessa circunstância concreta, o que a prudência me manda fazer? Me manda para preservar a saúde, mas do outro, qual que é o motivo? Não tem ninguém aqui perto. Então, a prudência permite essa calibragem, né? Esse ajuste entre o universal e o particular. Estou colocando, acho que 2 pontos que são importantes, acho que principalmente pela questão de Santo Tomás e Santo Agostinho. Como nós vimos aqui, parte dessa questão da lei, ela cabe no tempo. E eu acho que é muito legal nós analisarmos a história da salvação como um todo, desde o Gênesis, passando pelos profetas, passando pelos reis, chegando em Cristo, ali o ápice da história, depois dando continuidade na história da salvação, por tudo que eu estudei dessa parte histórica, quando a gente está na época de Santo Agostinho,
a chave de leitura para ensinar o povo de Deus aquilo que era importante naquele momento era justamente uma chave mais de leis ali, de falar, olha, gente, vocês precisam seguir aqui essa base dos 10 mandamentos, vocês precisam seguir aqui. Poxa, mas não é virtude não seria mais importante? Naquele encaixe de tempo, naquela diocese, naquele momento, não. Naquele momento o povo precisava entender a lei pela lei. Porque era ainda um momento que o cristianismo ele estava avançando no meio de várias guerras, no meio de várias situações ali, e ele precisava passar essa mensagem. Então a maneira, e esse é o ponto, a maneira mais simples de você passar a mensagem é a lei pela lei. Só que com o tempo ela se torna pobre. Então no exato momento que chega Santo Tomás, ele fala assim, poxa, nossa sociedade é outra, nós temos uma certa estabilidade, não é uma estabilidade total, mas a estabilidade da França, daquela época lá de Paris, daquela época, era uma estabilidade, convenhamos, bem maior do que a de Santo Agostinho. Nesse momento, é como se a situação, olha, Santo Agostinho ele estava certo naquele momento, só que nós podemos avançar mais. Nós podemos dar passos mais sólidos nessa compreensão aqui de para onde nós vamos levar a sociedade, a compreensão das leis, a compreensão do todo. Então, quando eu fiz essa análise, eu falei assim, poxa, muito de nós depende da parte histórica também, daquilo que está acontecendo na sociedade atual. Hoje, eu acho que nós podemos considerar que nós estamos num declínio em alguns determinados pontos. Quando nós estudamos as virtudes, é como se nós queremos erguer o sarrafo novamente. Falar assim, gente, a gente não pode voltar da lei pela lei, assim, e não entender. Não. Vamos erguer o sarrafo um pouco, vamos voltar para as virtudes, vamos desejar e sonhar um pouco mais, porque o nosso coração deseja mais. Eu acho que quando Santo Tomás, eu sei, ele é um intelectual gigantesco, mas ele não escreve somente pelo intelectual. Ele escreve por um coração que deseja mais. Ele fala assim, poxa, a lei não é o suficiente, eu quero mais, eu desejo mais. E eu quero que as pessoas à minha volta compreendam o que é esse mais. Então, quando ele acha essa chave de leitura em Aristóteles, ali em Virtudes, ele traz e fala assim, poxa, eu vou atualizar esse tema, mas vou atualizar com o coração de um cristão que sonha, que deseja mais. E nós estamos nesse exato momento. O sarrafo está diminuindo e nós estamos tentando jogar esse sarrafo para cima. Vamos? Então, eu acho que a chave de leitura nossa atual é justamente essa. E o segundo ponto, porque nós falamos leis não somente no direito, mas nós falamos leis também na física. Esse é um ponto interessantíssimo. Uma das festas que eu mais admiro na igreja é a festa de Cristo Rei. E toda vez eu gosto de contemplar o quadro de Da Vinci, que é o Cristo Rei do Universo. Ele está com o universo ali na mão, aquele globo transparente. E aqui tem uma diferenciação do que, quando nós estamos estudando a física, eu não consigo achar tanta diferença entre as leis da física e as leis do direito. É como se as leis da física nós estamos descobrindo como funciona a realidade. Poxa, a realidade atômica é dessa maneira. A realidade em relação aos astros, em relação ao Sol, em relação à Lua, em relação às estrelas, ela funciona nesse sentido. A matéria escura. São leis. São como, naquele Fiat, é como Deus imaginou o universo como um todo. E esse universo como um todo ele não é fragmentado, porque quando nós estudamos também essa questão do direito natural, da evolução do direito e como ele se encaixa, e voltando no ponto anterior, para o nosso tempo, é como se nós estamos descobrindo a melhor forma de como o Fiat, lá no início, ele funciona para nós em relação ao nosso coração que deseja um pouco mais, e mais uma vez, nós estamos tentando chutar o sarrafo para cima. Então eu faço, assim, leis universais, elas não estão somente no direito, elas estão em todas as áreas, como um todo. As leis naturais, elas extrapolam o direito. Elas formam todo o universo e entra em cada um de nós esse desejo no coração. Muitas vezes nós sabemos que tem alguma coisa lá, mas nós não sabemos o que é.
mas de, poxa, vamos elevar mais um pouco. Queremos mais um pouco. Interessante. Bem legal. Ô, Rafael, deixa eu tirar uma dúvida. É isso que você estava falando, que eu não entendi muito bem. Que a gente tem essa capacidade de criar as normas. Né? Por exemplo, fazendo até sendo a primeira pessoa, fazendo aquele raciocínio. Se eu faço um raciocínio desse, eu crio ali encontro o bem para mim, algo que é virtuoso. Só que aí tem aquilo que o Xeria falou, tem uma estrutura de poder lá que impõe uma norma diferente, que eu não consigo achar o sentido para aquilo. Só que ela vem acompanhada de sanção. Como que fica a minha posição na prática? Eu encaro essa lei, eu vou renegar o que é o bem e a virtude para cumprir a lei, ou eu tenho o direito de não cumprir a lei? Então, é uma pergunta de $1 milhão, né? Em regra, assim, me parece, lendo aqui o texto do Abba, do que ele fala de Tomás Aquino, impressão minha, tá? Depois a gente teria que buscar na Suma, enfim, aqui no Tratado da Lei da questão 90 até a questão 110, por ali, ele vai ter um Tratado da Lei. Mas assim, me parece que a lei, ela, como a gente disse aqui agora há pouco, ela é o pressuposto para o raciocínio. Você tem que partir da lei, porque senão você cai num subjetivismo muito grande. Aí eu faço o que eu bem entender. A lei, ela é um pressuposto. Então, em princípio, você tem esse dever moral de obediência à lei, tá? Mas quando essa lei se torna claramente injusta, você tem o direito e às vezes até o dever de desobediência dessa lei. Então, em termos práticos, não existe uma resposta fechada. Porque não participa da lei eterna. Não, isso eu entendi, mas eu falo assim, pela questão da prudência. Se eu escolho obedecer a lei, ainda que eu não entenda ela como racional. Por quê? Porque, por exemplo, eu posso ser preso. Né? Então, prudentemente, eu vou obedecer essa lei. Isso me faria renegar a virtude? Se vai contra a sua consciência, sim. O Newman fala disso. Tem um livro dele que é a Carta do Duque de Norfolk, que ele fala, você tem que seguir sua consciência. Mesmo que a consciência esteja errada. Que é a diferença entre consciência e sindérese, que o Tomás Aquino faz. Então você tem que seguir sua consciência, mesmo que ela esteja objetivamente errada. Porque senão o pecado é você agir contra o que você acha que está certo. Mas porque eu fico pensando assim, aquela questão ainda está muito na minha mente da ponderação de valores, de bens. Eu colocaria em risco a ordem, entendeu? Se eu começasse a pensar dessa forma. Porque eu fico pensando, só um exemplo, eu estava estudando a questão dos burgos na Idade Média. Que o pessoal se sujeitava aos burgos para se defender, para ter uma proteção. E qual que era a barganha? Eles tinham que se submeter às regras, pagar imposto, comerciar dentro das regras do chefe ali, né? Enfim. Então eu fiquei pensando assim, isso não seria, por mais que ele entenda que não tem razão o que ele está fazendo, seria uma barganha justa. Mas tem uma razão. É uma razão ali talvez de segurança, sim. Mas imagine que essa cidadela, esse burgo, esse núcleo urbano fosse, digamos assim, um lugar em que se praticassem crimes horrendos ali. Sei lá, fizessem pirataria, roubos. Quer dizer, ele tá ali por um interesse próprio dele para se defender, mas ele está praticando algo que é imoral, vamos dizer assim, né? Que é o roubo, que é a violência, Então, no fundo, o problema, me parece, Augusto, é exatamente essa ideia ou essa concepção de prudência. Porque o nosso conceito moderno de prudência é um conceito muito redutor, muito insuficiente. A gente acha que prudência é não fazer alguma coisa para não me prejudicar. Uma espertezazinha. Assim. Uma espécie de malandragem, assim, de joguinho, de jeitinho brasileiro, vamos dizer. É essa concepção de prudência que a gente tem. Mas quando você vai na concepção aristotélica de prudência, de frônesis, que é isso que o Tomás Aquino vai adotar de Aristóteles,
tá? Quando você vai no conceito de frônesis, você vai ver que a frônesis ela é mais complexa. Ela não é um não fazer por medo para me garantir, para garantir o meu. A frônesis é vamos dizer assim, um ato complexo que eu vou calibrar, que eu vou medir ali que eu vou calibrar as paixões, o meu medo, vou tentar identificar o que é racional, identificar o que é bom e através da vontade eu tomo a decisão. Estou fazendo um resumo bem bronco, bem rústico de frônesis, mas a frônesis é um mecanismo muito mais complexo em Aristóteles. E se a frônesis chega à conclusão de que o bem é aquele, eu não tenho por que não buscar esse bem, ainda que custe a minha vida muitas vezes, a minha comodidade. Eu estava lembrando aqui, e até talvez eu estava pensando aqui, talvez seria até interessante nós abrirmos um parênteses em relação à Suma Teológica do Tratado das Leis. Não sei se vocês viram o filme A Hidden Life, Uma Vida Oculta. Eu pensei nisso quando ele falou. Eu tô tentando assistir esse filme faz tempo. É um filme Eu não acho lugar nenhum esse filme. Esse filme talvez seria muito bom de discussão. Joga no grupo lá, não. Sim, eu mando lá. Aquele que tem 3 horas. Isso, o erro do Malik foi arrastar muito o filme. Mas assim, a fotografia é impressionante. Eu não vou falar bem desse filme. A fotografia é impressionante e é a história de um beato da igreja. É um beato da igreja, ele foi um contraventor da Alemanha nazista e falou assim, eu não vou. Ele foi chamado para o exército nazista e falou assim, eu não vou para o exército nazista, eu não corroboro. E ele foi até o fim, ele tinha família, tinha filho. Não vou dar continuidade aqui. Vai que estraga o filme de alguém, né? Mas é isso mesmo. Eu não sei se Augusto... Não, ele respondeu, mas a minha dúvida é assim, eu entendi a questão da frônesis, eu estava lendo um artigo do Lincoln, que ele fala isso. Ele escreveu o seguinte, da importância de se cultivar nas famílias o respeito à lei. Mas qual que é a justificativa dele? Ele falou assim, olha, estamos muito próximos, a gente tinha 90 anos da Revolução. Assim, então as pessoas ainda têm na memória aquele descontentamento com a tirania, com a imposição da lei. Então, se eu começar a desrespeitar a lei, para desestabilizar a paz social é muito fácil, muito rápido. E a gente vê isso hoje, né? Sim. Como que o desrespeito à lei está causando muita revolta na população. Então, eu fico pensando até que ponto eu levar as últimas consequências do que eu acho que é o bem, racionalmente, a ponto de sacrificar a paz social, não a minha vida. Sim. Eu falo assim, se todo mundo numa sociedade começa a questionar a ordem, aí fica complicado, né? Às vezes, Augusto, isso pode ser bom. Não, sim, mas Quer dizer Às que a vezes lei pode não ser tá bom. prestando. Quer dizer que se aquela lei, se tem tanta gente assim que está chegando à conclusão de que ela não é boa, e a gente está falando de lei, mas a gente pode estender isso para outras coisas, outras instituições, por exemplo. Se tem algumas instituições que se dizem democráticas, que não estão praticando o bem, e que tem muita gente com essa... Porque isso é realismo. E a gente está percebendo que isso não está legal, tem alguma coisa errada. Talvez seja nosso dever exatamente descumprir isso. Então, mas não seria melhor, por exemplo, a gente exercer igual o Chega falou, a questão da participação que ele falou. Exercer essa participação, mudar quem faz as leis, mudar as leis e tal, dentro do sistema democrático. É o ideal, é uma possibilidade. Então, aí eu fiquei pensando, essa é a minha dúvida, que eu não sei se vocês entenderam. Se eu faço isso, eu estaria sacrificando o bem? Não, né? É que depende, por exemplo, se a lei te manda fazer algo ruim, por exemplo, que vai contra a sua consciência, depende se ela te proíbe de fazer algo bom, depende se ela está perpetrando um mal que não te afeta diretamente, tipo, o aborto para você não afeta diretamente. Eu acho que depende muito A casuística desse moral, viés, né? desse viés. Cai na casuística. Depende do... Mas assim, do bem. mas o fato é que o que a gente talvez precise entender é que não é nenhum absurdo para o monismo jurídico, para o monismo estatal, vai ser um absurdo muitas vezes. Né? Eles até vão falar lá de desobediência civil, mas é uma coisa meio vaga, assim, meio que não... Objeção de consciência. Objeção de consciência não tem uma explicação muito
muito que fecha a conta, muito adequada, né? Mas existe, em tese, é possível e você não estará agindo de modo imoral se você descumprir. Acho que a pergunta dele tem muito a ver também com a questão da morte de Sócrates, né? Também. Sim. Quer dizer, ele foi até as últimas consequências ali. É casuística. E tem, né? e tem, Aquela lei, por exemplo, lá do Canadá, que obrigou a usar a linguagem neutra. Aí o Jordan Peterson foi e se negou. Beleza, uma coisa simples de fazer. Mas eu fico pensando, por exemplo, uma decisão do Alexandre de Moraes que mandou prender um cara. Totalmente injustificável, violadora da lei e tal. Eu, na posição de um delegado, eu fico pensando assim, se eu faço essa reflexão, eu cumpro ou não cumpro o mandado de prisão? Entendeu? E assim vai. Tem esse exemplo do filme que você falou, tem o exemplo de o Papa da época, Pio XI, né? Pio XI? Não, da guerra? O Eugênio Pacelli, Pio Pio XII. Pio XII, que até hoje é acusado de negligência, de omissão. Se coloca aí entra a questão histórica, Felipe. Se coloca no lugar dele ali Exatamente. e tenta entender o que a frônesis, o exercício da frônesis dele naquele caso, exigia que ele fizesse. Que ele colocasse como chama o guardinha do Vaticano lá com o Guarda suíço. colocasse os guardas suíços para enfrentar o exército nazista? Entende? Fosse esse tipo de resistência ou fosse uma resistência diferente, né? Um jogo de cintura ali que tentasse por outros caminhos salvar a quantidade de judeus que ele salvou. Então, assim, é muito caso a caso mesmo. Lembrei do exemplo clássico de santidade, que tem tudo a ver com direito, São Tomás More, né? Tomás Ele More. é santo por causa disso. Exatamente. Porque ele se levou até o final. E ele era juiz. Você perguntou do E que o delegado. oitavo queria que ele declarasse o divórcio. Não. Mas é uma pessoa, por exemplo, esse do Pacelli que ele falou. Eu não sei se é verdade, eu assisti o filme, tem uma cena lá que ele explica por que ele não se manifestava. Não sei se é real. Mas ele fala que assim, eu não posso me manifestar porque eu colocaria todas as nações cristãs contra a Alemanha. E lá tem católicos também. Sim. Por isso que ele ficou calado. Porque Mas ele é aí muito que forte. tá, eu não assisti esse filme, mas aí que tá. E agora foram abertos os documentos do Vaticano exatamente para analisar essa questão, né? Não, mas só para concluir, esse raciocínio que ele teve, isso o torna menos virtuoso? Por mais que ele tenha atos virtuosos de outra forma. Não, mas ele não deixa de ser virtuoso por tomar uma decisão dessa. Pelo contrário, a virtude permite que a gente tome essas decisões. Que virtude? Virtude da coragem, virtude de identificar o melhor modo de levar adiante uma postura, uma política institucional. Isso é virtude. Aí é que tá, parece que a moral da lei, esse tipo de pensamento que a gente está vendo aqui da moral da lei, a gente pensa as coisas de forma estanque, de forma assim, ou eu me conformo, em termos de conformidade, ou eu me conformo ou eu não me conformo. E esse tipo de raciocínio não é legal. O que ele está dizendo aqui, o Tomás Aquino está dizendo o nosso raciocínio tem que ser construir a solução. Por isso que é ponto de vista da primeira pessoa. Eu sou o autor, eu sou o compositor, eu sou o executor das decisões. Não é uma questão de conformidade, cumpro ou não cumpro. Porque eu tenho virtude, porque eu tenho várias virtudes, inclusive a da prudência, que é a frônesis, é que eu acho que essa é a única decisão possível nesse caso concreto. E que pode ser falível, a gente acabou de ver. Que pode ser falível. Um exemplo, eu estava lembrando de outro filme agora, Silêncio. Que filme maravilhoso. Aí, o final dele, depois, se todo mundo assistir, spoiler. não vou dar spoiler, mas o final dele pode ter uma discussão absurda se aquilo foi prudente ou não. Sim. Se a decisão final foi prudente ou não. Esse talvez seja um outro filme que daria uma boa discussão em relação a toda a questão moral da decisão final dele. Eu acho que esse é um segundo filme que a gente deixa... Vamos Vai tornar começar. uma cine debate. Não, duro Mas que são o dois tempo filmes acabou e a gente precisa terminar hoje. Yeah. E Deixa. ficou coisa
Tomás Aquino aqui, a gente podia retomar no próximo encontro e continuar, né? Aquele que era mais. Muito legal, né? Muito bom. Beleza? Beleza. Alguém quer dar um último arremate aí pra gente terminar Mais uma hoje? recomendação de filme. Legal, pessoal. Valeu. Valeu. Até a próxima aí.